Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia 1º de outubro e podemos estar começando o mês com o pé direito, mas por que você diz isso? Bom, vamos abrir o vídeo de hoje comentando sobre economia. As boas notícias não vêm de o Lula fez alguma coisa boa para o país, não. Só que a Globo soltou uma notinha muito descarada, dando um enquadro, mas um enquadro bonito no Haddad, no Lula, e eu quero comentar umas coisinhas sobre isso. E essa nota ganha um peso maior quando entrarmos no segundo tema. Gente, o Estadão hoje soltou um editorial daqueles. O editorial é em nome do jornal, em nome do veículo, colocando também o dedo na cara não só da turma do PT, mas da esquerda identitária, progressista, a turminha do cancelamento, da perseguição, falando que do jeito que tá, não dá mais de jeito nenhum, inclusive falando que esse negócio de tentar criminalizar ideias conservadoras não tá com nada. E na esteira desses eventos, tivemos algumas confusões aí envolvendo o ministro da Justiça, o monarca, o youtuber, e isso repercutiu mal. Pessoas para fora da bolha da direita, do bolsonarismo, comentaram sobre o tema. Eu quero mostrar umas coisinhas para vocês, relembrar as coisas que aconteceram no passado, mostrar mais algumas notícias no âmbito das redes sociais, que eu acho que são interessantes. Felipe Neto até anunciou que vai dar um tempo, né? Não aguentou. E a gente entra no terceiro tema, que eu acho que conecta os dois primeiros. Vamos falar da direita brasileira. O dia de ontem foi marcado por um baita exposed que o Valdemar tomou, né? A máscara caiu, mas de um jeito que quebrou a confiança, porque ele mentiu. O Valdemar mentiu. Sabe, quando você faz uma coisa errada, você pede desculpa, é de boa, mas o cara mentiu. E quando mente, fica difícil, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o evento do Novo, que foi um show de horrores. Vocês vão entender por quê. Os planos que a turminha tá tendo, 24, 26. E se der tempo no final, tem mais uma notícia aí, carreta furacão, confusões em Brasólia e tudo mais. Mas vamos lá. Começando aqui pela Folha de São Paulo, se liga. Em um ano, o governo perde dinheiro que dá para pagar metade do Bolsa Família. É aquela história, a arrecadação tá derretendo. A arrecadação federal piora e contas públicas dependem ainda mais de pacote de impostos. A receita do governo federal anda mal das pernas. O pessoal do Ministério da Fazenda acreditava que a situação melhoraria a partir de maio. Com o ritmo melhor da economia e com a entrada de recursos extras, a situação piorou desde maio. Sim, a gente sabia que isso ia acontecer. Na soma dos últimos 12 meses, você já está comparando com o governo Bolsonaro, a arrecadação caiu 83,8 bilhões. Mas não quero saber do mais. Não quero. A gente tem que lidar com os fatos da realidade. Esse é o resultado que o governo Dilma está entregando. Porque se acontecesse um milagre divino, jogasse o preço das commodities brasileiras nas alturas, o governo ganhasse muito dinheiro, iam falar que foi graças ao Lula. Então tá na hora de começar a arcar com a responsabilidade do país. Ainda assim, a frustração vai além da conta. Porque a gente diz, ele fala, não, se esperava que ia ter uma certa queda na arrecadação, só que a queda foi além do esperado. A receita líquida caiu 4,3% em 12 meses, em comparação com os 12 meses anteriores, só que a despesa aumentou 3,5%. Cai a arrecadação, aumenta a despesa. É a fórmula do fracasso. Lula terá de se entender com o Congresso, a fim de conseguir mais impostos. E, além disso, evitar que os parlamentares petistas e governistas, inclusive, votem a lista de confusões de aumento de despesa que está em pauta. Ou seja, né, deixa ficando confuso. Lula vai ter que entrar em campo para garantir que petistas e governistas não votem a favor de pautas que aumentem a despesa. Que pautas são essas? Pautas, sei lá, aumentar o salário de alguma categoria, algo assim, criar um novo programa social. Ou seja, sabotar, trair as pautas da própria esquerda. Mas por que eu quis começar o vídeo com essa notícia? Vai fazer sentido. Se o governo está tendo uma queda de arrecadação e um aumento de despesa, está mais do que óbvio, ainda mais com dificuldade com o Congresso, que não vai cumprir a meta. E aí apareceu o Mailson da Nóbrega, Moacir da Nóbrega. O Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda do governo Sarney, está aí até hoje, igual ao Sarney, para comentar sobre o ano que vem. Comentar sobre a percepção do mercado em relação ao Dilma. Haddad perdeu o apoio do mercado ao pregar o déficit zero, diz o ex-ministro.
Essa queda de confiança está associada à questão fiscal. É uma percepção de que o governo foi muito otimista nas suas projeções e que dificilmente conseguirá o déficit zero. Isso é unanimidade hoje. Não conheço nenhum analista que aposte no déficit zero. Ou seja, o Dilma vem perdendo paulatinamente apoio da população como um todo. Quando se fala mercado, tá falando da Faria Lully, da turma que fez o L e agora não sabe mais o que fazer, que achou que ia ganhar muito dinheiro. Não, muito dinheiro. E aí não tá sendo assim, né? Os privilegiados mesmo são uma parcela muito pequena da sociedade, que ainda assim, independente se o Brasil vai bem ou vai mal, continua boletando, são os donos do poder. Aí você junta isso daí, a primeira que obviamente tá dando errado, e o por tá dando errado todo mundo tá vindo e vem, né, deixando assim, ó, vamos me afastar, esse governo tá indo mal das pernas. Aí você junta isso com uma entrevista recente do Haddad para Band News, que eu comentei com vocês, que o Haddad compara o CARF, ele usa a analogia de delegados versus detentos, como se o empresário fosse um condenado. E aí eu falei, ó, acho que isso daí vai dar meio ruim pro Haddad. E o governo segue perdendo apoio. Vocês conseguem imaginar uma nota dessa publicada no Globo em, sei lá, 1º de janeiro de 2023? Não, 1º de janeiro da posse, né? O Globo com certeza passou, mas sei lá, você consegue imaginar uma nota dessa em fevereiro, em março? Mas o governo já tá em setembro, né? Agora sim, pô, tá meio difícil ficar falando que tudo é culpa de Bolsonaro. Mas tá ali. E se o detento não for o culpado? Toda grande empresa está no CARF. Toda grande empresa tem litígios com a Receita. E essa nota, mas nossa senhora, dá uma invertida pra cima do Haddad, que eu acho que o Haddad jamais iria responder. Inclusive, senhores deputados, como vocês vêm trabalhando bem, não estou sendo irônico, e como vocês não vêm desperdiçando oportunidade de convidar ministros, eu realmente não estou sendo irônico, convidem o Haddad e utilizem os argumentos da Globo, do próprio Sandenberg, que vai ser sensacional ver o Haddad responder. Ele não vai ter resposta. Mas olha só, é assim. A empresa recebe uma atuação da Receita Federal, cobrando impostos, multa e juros. O advogado da empresa acha que a cobrança é indevida e resolve contestar. Primeiro, reclama na auditoria que emitiu a notificação, perdendo, né, o que acontece quase sempre, né? O cara te notificou, tu contesta. Não, vou continuar te multando. Aí vai para a instância superior, ainda dentro da Receita, perde de novo. Aí, antes de entrar na justiça, judicializar, para não pagar o que ele acha que não deveria pagar, a empresa pode tentar o Conselho Administrativo da Receita Federal, o CARF, criado justamente para reduzir a judicialização excessiva. O CARF tem turmas para temas diversos, sempre com 8 integrantes, 4 auditores fiscais e 4 representantes dos contribuintes. O presidente da turma é sempre um auditor. Pela primeira regra, ou seja, como era lá atrás, quando dava empate, o presidente do CARF tinha um voto de Minerva quase sempre a favor da Receita, a favor do Estado, é claro. No governo Bolsonaro, o empate passou a favorecer o contribuinte, o pagador de impostos. Olha só, a Globo falando, não é no governo anterior, no governo Bolsonaro. Agora, o desempate cabe de novo ao auditor-presidente, depois da bem-sucedida operação do Haddad, com a aprovação do Congresso. Com isso, o ministro espera arrecadar 55 bilhões no ano que vem. Um monte de dinheiro, em torno de 0,5% do PIB. Aí o Sandenberg, que escreveu essa nota, fala assim, repararam? O ministro, o Haddad, ele dá como certa a vitória da Receita no CARF e justificou a validade do voto do desempate pró-governo de maneira direta. Imaginem, ele disse, 4 delegados, 4 detentos para julgar um habeas corpus, sendo que o empate favorece o detento. Isso é CARF. 4 delegados, os 4 auditores, e 4 detentos, as 4 pessoas que estão sendo julgadas. Era para ser um tribunal, mas o Haddad tá falando, mas como assim? Não, a gente vai vencer todas. Aí o Sandenberg fala, ora, quem são os detentos do CARF? Toda grande empresa brasileira está lá. Toda grande empresa tem litígios com a Receita. Tudo bandido na versão do ministro. Inclusive a Petrobras, que, segundo informações, tem nada menos que 100 bilhões em disputa no CARF. Aliás, o governo pressiona a diretoria da estatal para que faça um acordo, desista do processo e pague pelo menos os 30 bilhões. Pague 30 bi.
Manda os 30 bi pra gente fechar a conta do ano que vem. Haddad, que onda é essa? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, não confirma os números, mas sim há negociações. Mais que isso. Silveira notou que a Petrobras tem centenas de advogados em seu departamento jurídico e ainda contrata escritórios de advocacia privados, que sustentam os recursos e entendem que seu cliente não deve nada daquilo. Mesmo assim, o ministro acha que a diretoria deveria deixar de lado as teses de seus advogados e pagar logo. Seria um exemplo para as demais empresas? Será? Conforme o cálculo da Receita, tendo o CARF nada menos que 1,1 trilhão em disputa. Eis o ponto. O sistema tributário brasileiro, com milhares de leis, normas, regras, é fonte permanente de divergências entre contribuintes e governo. A empresa que diverge faz isso publicamente. Quando a empresa acha que o governo está cobrando ela de forma errada, errou alguma coisinha, ela contesta publicamente. Todo mundo sabe. Não é propriamente o comportamento de um bandido. Mas vamos supor que o ministro esteja certo. Na sua imagem, são delegados, os auditores, contra os detentos, os pagadores de impostos. Não seria possível que os detentos estivessem certos e sua condenação tivesse sido equivocada? Para isso, existem os recursos em todas as instâncias judiciárias. Quando detento, Lula sempre rejeitou sua condenação até que conseguiu anulá-la. Valesse a comparação do Haddad, ele, Lula, jamais sairia da cadeia. Perderia todas. Quem bota a oportunidade de chamar o Haddad no Congresso e falar: Haddad, você falou que o CARF, né, os detentos versus os delegados, e que os detentos, né, estão sempre errados. E aí? E o Lula, hein? Esse exemplo vale pro Lula também? E deixar o Haddad responder. E perguntar às empresas se ele acha que é empresa de bandido. É um bom enquadro no Haddad, né? Aproveitar que já tá aí, o clima já tá meio ruim com o empresariado. Mas, volta a falar. Você consegue imaginar uma nota dessa da Globo em fevereiro, março deste ano? Parece que os ares estão mudando um pouquinho, né? Tô dando lembra bem, vocês não estão jogando sem marcação, não. Haddad deixou escapar um comentário baseado numa velha tese da esquerda, incluindo o PT. Diz que toda empresa, todos os capitalistas, executivos ou ricos são sonegadores. Estão sempre tentando roubar o governo e, pois, o povo. Logo, a Receita tem mesmo que pegar todo mundo. E fica assim. A Receita faz a norma, cobra, multa e julga com voto de Minerva. Muito errado. Essa tese acho que se aplica também a outros tribunais, né? Além do CARF. É o sistema tributário a fonte de todas as distorções e do imenso custo que impõe às empresas, aos cidadãos e ao próprio governo. Todos têm que gastar energia e dinheiro nessas disputas que não raro chegam aos tribunais superiores. Aproveitar-se dessas distorções para arrancar dinheiro dos contribuintes não chega a ser uma política progressista. Quem mesmo está assaltando quem? Quem está assaltando? Rapaz, peraí. Se não são os pagadores de impostos que estão assaltando, é quem recebe o imposto que está assaltando? Não, eu não sei, doutor. Realmente é uma pergunta muito boa. Acho que essa notinha é assim, ó. Presta atenção, viu? Ó, a gente não tá mais em fevereiro e março. Anda na linha. Anda na linha que ninguém te bole. Aí eu falei, eu quero começar por esse tema, porque o próximo, eu acho que assim, o Estadão já puxou a corda, né? O Estadão já esticou a corda no Estadão já rompeu, já desembarcou. O Estadão hoje não é mais lulista. É terceira via. Bolsonarista jamais. Mas já abraçou a terceira via, já se colocou como oposição ao governo. Também, claro, fez outra daquela passadinha de pano, né? Não é bem assim, tentar passar aquele verniz, né? De independente, que somos a favor do que for bom, contra o que faz mal. No final do dia, passa pano. E aí, hoje de manhã, soltou mais um daqueles editoriais. E editoriais eu acho que sempre chamam a atenção. É o que eu falei. Não é uma nota de um jornalista independente que tem a opinião dele. Não, um editorial é em nome do veículo, é em nome do CNPJ. Os donos da empresa concordam com isso daqui. Senão, vão demitir aí, né? E etc. Tudo mais. Isso é hoje de manhã, 3 da manhã, como de costume, a intolerável intolerância progressista. Não tá falando de PT no título. Eles destacam que o PT lidera esse processo. Mas não está falando só do PT.
Cada vez mais a esquerda liberal se crê autorizada a empregar todo e qualquer meio solapando a ordem jurídica e o processo democrático para impor seus fins messiânicos. Está em curso uma campanha, em boa parte movida pelos integrantes do executivo, de discriminação e, no limite, criminalização das pautas de direita. Eu li essa primeira sentença. O que está acontecendo aqui? A imprensa, assim, precisou acabar o governo Bolsonaro para a imprensa assumir que estão tentando criminalizar a direita. Precisou acabar o governo Bolsonaro. A própria imprensa que ajudou nisso. Mas vamos lá. Como se a disputa entre progressistas e conservadores fosse uma batalha existencial da civilização contra a barbárie. Que é a tese que, inclusive, acho que jornalistas que já escreveram no Estadão, continuam escrevendo no Estadão, já falaram, se não igual, similar, tipo a Eliane Cantanhede. A pretensão do PT ao monopólio do bem e da verdade é constitutiva. Expoentes da direita sempre foram demonizados como fascistas, inimigos do povo. Mesmo a outros progressistas, a oferta do partido se resume a vassalagem ou apostasia. Toda a crítica é desmoralizada como conspiração das elites. Ainda hoje, o partido exige reparações pelo golpe do Legislativo e do Judiciário em Dilma e por sua perseguição política a Lula e outros guerreiros do povo brasileiro que foram flagrados em tramóias antirrepublicanas como o Mensalão e no Petrolão. O jihadismo esquerdista, intransigência da esquerda, ele não está falando especificamente do PT, ó, encabeçado pelo lulopetismo, mas não é só ele, é quem cabeceia, tá ali na frente de liderança, mas é a esquerda como um todo que vem surfando essa onda. Frequentemente foi propagado por setores que, marcado por razões históricas e sociológicas, por uma hegemonia progressista, funcionam como sua caixa de ressonância, né? A perseguição da esquerda é graças a alguns setores que como se fosse a ressonância, né? Eles vão repercutindo e dando todo aquele aparato, né, de legalidade, porque a sociedade civil apoia. E quais seriam esses setores? A academia, redações ou a chamada classe artística? Eu falei, não acredito. O Estadão tá falando deles mesmo, das redações, dos jornais. Sim, é isso mesmo. O que foi que aconteceu? Precisou acabar o governo Bolsonaro para chegar nessa constatação óbvia da realidade. Então aquela história que não, é a teoria da conspiração desses bolsonaristas aí que teve uma revolução cultural, né? Revolução Cultural Gramsciana, marxismo cultural, que foram lá tomar as cátedras, universidades, novela, rádio, redações, e aí emplacam a narrativa e foram corrompendo a cidade. Então, isso meio que não é totalmente errado, né? Que bom! Na última geração, a intolerância maniqueísta das vanguardas da luta de classes foi inflamada pelas pautas identitárias da nova esquerda. E mais uma vez o Estadão traz essa nova abordagem, essa nova palavrinha que não vai mais desaparecer dos noticiários, os identitários, a turminha woke, como é chamada nos Estados Unidos. Vejam que os ventos estão mudando e a turma tá comentando. Falei pra você até no vídeo ontem, né? Eu falei, gente, eu acho que a gente pode encerrar aqui um mês falando que o consórcio mudou, os ares mudaram. Mudou. Não dá mais pra falar que a gente tá naquele ambiente que a gente tava em janeiro. Pra mim, o marco do consórcio como um todo foi no próprio Estadão. Que eleitoral, Lava Jato 2.0. Pra mim ali, eu vi uma mudança. Você pode concordar comigo ou não. Aí, que é de cada um. Para a esquerda e liberal, as responsabilidades individuais são dissolvidas em estruturas de opressão. Nesse estado de espírito paranoico, não basta não ser preconceituoso. Tem que ser além. Quem não é ostensivamente anti, quem não milita pela causa, quem não faz rituais de expiação pelo mero fato de ter uma determinada cor de pele, pertencer a um gênero ou ter orientação sexual, é desmoralizado como uma peça da máquina de opressão. Tradução. Não adianta você ser de boa. Não adianta você falar, não, pô, eu sou contra o preconceito. Você tem que militar pela causa. Não adianta só você ser contra, você tem que militar, você tem que encher o saco, participar de tudo, senão você não é aceito.
A política é submetida a emoções tribais e quem questiona a pureza ideológica dos redentores deve ser disciplinado, punido ou mesmo eliminado do debate público por tribunais midiáticos e campanhas de cancelamento. E pensar que uma das primeiras notas, talvez até a primeira, que começa a criar base para a turma da direita ser perseguida, né? É do Estadão, chamando de jacobinos. É um tribunal meio midiático, gabinete do ódio, né? Batendo palmo para diversos absurdos que aconteceram no passado. É mais do que cancelamento, né? A gente tá vendo, né, o estado das coisas no Brasil, no mundo jurídico. Isso não foi gerado de forma aleatória. Isso não surgiu do dia para a noite. Foi uma construção com apoio do consórcio. Considerem-se alguns debates recentes, como a exploração de novas fronteiras petrolíferas, demarcação de reserva indígena, legalização do meu corpo, minhas regras. Aí o editorial sai dando alguns exemplos, tenta entrar no mérito, mostrar alguns, sei lá, argumentos. Tipo assim, ó, em todos esses casos não há disputa inequívoca entre o bem e o mal, mas um conflito entre bens juridicamente tutelados. Não tem o certo e errado, o bem e o mal. Não, existe uma disputa, dá para debater. No caso da exploração da margem equatorial, por exemplo, há uma equação entre os riscos ambientais e os ganhos socioeconômicos. Aí você vai, né, botar aí na balança e ver. Existem sim os riscos ambientais e, obviamente, existem os ganhos econômicos. Então você vai fazer uma análise, vai fazer uma ponderação. Não é o bem contra o mal. Enfim, ele está citando de todos os outros, ele fala assim, ó, além do mérito, há a questão da competência para arbitrar esses conflitos. Por exemplo, entre o legislativo e o judiciário. É o ponto que ele está chegando. E essa esquerda, eles chamam de esquerda liberal, mas eu acho que é esquerda liberal. Liberal, o sentido mais amplo do termo liberal. A esquerda liberal. Qual é a agenda desse governo aí que não é liberal? Qual é a agenda que não é liberal? Ah, é aumento de impostos. Isso, gente, pro liberalismo, o aumento de impostos não é ruim, porque quanto mais altos impostos, mais difícil é de empreender. Com menos empreendedores, os que já estão no mercado são favorecidos. E quem tem a gordurinha para queimar, consegue se sobressair. O problema é quem está trabalhando com a margem pequena, que não tem reserva, que não consegue aumentar umas marolinhas. Normalmente o pequeno e o médio, esses quebram. Mas os tubarões continuam aí, firme e forte. E se forem pegos em calças curtas, nada acontece. Olha a CPI que acabou em pizza, que sequer denunciou os poderosos. Sabe qual é a empresa, né? Aqui a deputada jamais fala de um dos donos da empresa, né? Uma certa deputada. Mas enfim, os progressistas liberais se creem portadores da verdade absolutas e condutores da história legitimados a empregar quaisquer meios para a consumação de seus fins. O mero questionamento é denunciado como violência. A reação, em defesa de direitos plausivelmente legítimos, é anatematizada como reacionarismo. Se você questiona, você é reacionário, não. As teses de quem advoga por explorar a riqueza de petróleo, garantir as propriedades dos agricultores e defender uma agenda conservadora de direita são recriminadas como ataques de predadores desalmados. Eles realmente desumanizam as pessoas de direita. E aí, para deixar claro que o Estadão só virou terceira via, desembarcou só do petismo, olha como é que encerra. Isso exprime uma visão de vida típica, uma visão de vida pública tipicamente de um Estado confessional. Do tipo que o liberalismo veio a superar com a instauração do Estado Democrático de Direito e o princípio de que o progresso humano deve ser conquistado por debates, negociações e reformas. A direita iliberal representa uma ameaça a esse marco civilizacional como se viu no 8 de janeiro. Aí, então eles tentam, né? Existe essa direita, que com certeza na cabeça deles, essa direita conservadora, liderada por Bolsonaro, essa sim tem que ser recriminada. É igual os petistas, no mesmo nível. Mas existe a direita do bem, a direita permitida, a direita do Deltan Dallagnol, a direita do Romeu Zema, a direita do Sérgio Moro, do Eduardo Leite e de, sei lá, qualquer pessoa que a gente sabe que não é de direita, mas eles querem fingir que são. Mas, ao equiparar todos os seus críticos a extremistas, dignos de serem alijados da vida pública, a esquerda liberal também é uma ameaça. A direita conservadora, com certeza, é uma ameaça. Só que, quando a esquerda pinta um alvo em todo mundo, ela também passa a ser.
tô falando? Não esperem do consórcio virar bolsonarista. Isso não vai acontecer. Não vai, mas de jeito nenhum, zero. Mas pelo menos tá subindo um tom contra o Lula, isso é importante. É importante pelo menos os isentão abrir os olhos. Não tanto pelos seus ideais, em princípio tão legítimos quanto seus adversários, mas pelos seus métodos. A intimidação, a censura, a ruptura, a imposição. Numa democracia, essa intolerância é intolerável. Beleza, bacana. Mas vamos voltar. Nos últimos dias, como falei até na introdução, teve aí o caso do Monark com Flávio Dino. Não é um caso novo, na verdade, ele só voltou pro debate público recentemente, né? Que é o processo lá que o Monark falou do peso do cara, né? Do tamanho do cara, e o cara se sentiu ofendido por isso e resolveu processar o Monark. Esse tipo de reação, né? Esse tipo de ação gerou reações para fora da bolha direita. Um deles foi do Mário Sabino, do antagonista, junto lá com o Dantas e o Maynard. Hoje está no Metrópolis, está escrevendo suas crônicas. E ele destinou a de ontem para falar desse caso. Pelo direito de xingar governantes defensores da democracia. A ditadura militar brasileira sentia-se ameaçada por intelectuais e humoristas. A democracia brasileira sente-se ameaçada por youtubers e humoristas. Intelectual hoje é o sujeito que lê um livro e meio por ano, a metade do segundo não é necessariamente lida no ano seguinte. Ainda que esse intelectual quisesse, ele não teria tempo para ameaçar ninguém. O texto é muito maior do que isso, mas eu só quero registrar. Gerou repercussão nesse âmbito. Essa ação contra o Monark também gerou algumas repercussões na esquerda raiz, esquerda trabalhista, esquerda nacionalista, esquerda anti-imperialista. Tentar colocar todos esses istas para ver se consegue encaixar e para tentar diferenciar um pouco dessa ala identitária que a gente acabou de falar. Esses dois perfis aqui não são de direita de jeito nenhum. Tô falando mais de nenhum. Não sei em qual rótulo de esquerda, mas de direita, zero. Esquece isso. Mas enfim, eles estão comentando sobre o ocorrido. Falando que é um absurdo. Inclusive sendo irônicos. O cara ali embaixo fala assim, vamos lutar por justiça? Monarca é perseguido por ter gritado o rei está nu. Ao chamar o atleta, ele fala, cara, de avantajado. Que tal essa hashtag? Achei justa e oportuna. Botou lá, hashtag mostra o Sheik pedindo. E o outro perfil da RT, que também não é direita, falando, andei sofrendo com esse tipo de comentário e ao invés de processar a pessoa, eu fiz uma dieta e perdi 35 quilos. Sugiro a mesma medida para o rotundo monarca. Então, vem gerando insatisfações. As pessoas estão vendo, o consórcio está mudando o tom. A Faria Lula, que tanto apoia Lula, também está mudando o tom. E um Lula enfraquecido, eu acho que é bom para a sociedade. Eu acho que ninguém quer ver o Lula forte. Isso significa que o Lula vai cair amanhã? Obviamente que não. Isso significa que o Brasil amanhã vai voltar a sorrir? Também não, mas acho que tudo é um processo. E eu acho que a gente tem que, pelo menos, datar, começar a analisar, tá? E as coisas estão mudando. E conforme as coisas mudam, eu acho que também a direita tem que ir mudando. E um dos principais pontos que eu defendo nessa mudança é incluir, não é deixar de fazer nada, é incluir no que a direita já faz, uma agenda mais propositiva. É incluir. Ainda que seja uma agenda propositiva anti. Né? Assim, somos anti, essa agenda ambiental maluca. Você não precisa ter um plano de como você pretende desenvolver a economia de cima a baixo, etc. Tudo mais. Mas, achamos que proibir a Petrobras de explorar a margem equatorial, isso é um absurdo. Achamos que é um absurdo impedir que o Leão do Tucuruí seja construído, a estrada lá que liga o Acre ao Peru. Achamos que é um absurdo travar Ferrogrão. Então, já é um anti que já direciona para algo. Você amonta algum tipo de solução que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai gerar desenvolvimento para a nação. Acho que é importante. Então, acho que tem que incluir esse processo. O mundo está girando. Mas vamos continuar. Essa crítica também... Onde botar o Fábio? O Fábio, esse é um perfil no Twitter. Ele é mais próximo a turma mais daquela direita Danilo Gentili, direita Nando Moura, sabe? Mas ele não é tão radical quanto esses malucos. Ele votou em Bolsonaro no primeiro e no segundo turno no passado. Na hora que o bicho pegou na eleição, ele realmente fez campo. Falou assim, gente, deixa de maluquice, né? Lembrem, assim... PT volta, não tem nada pior do que o PT voltar.
Ele não foi um cara que comprou o discurso do voto nulo, né? Que são iguais, Bolsonaro e Lula são iguais. Não, pelo contrário. E eu tô fazendo esse disclaimer para quê? Para deixar claro, ó, pessoas que não fazem parte dessa direita bolsonarista, conservadores, etc, tudo mais, vem ficando muito incomodado com tudo que tá acontecendo. E aí ele postou, por exemplo, ontem, uma coisa que aconteceu com o Bolsonaro para criticar o estado atual das coisas e questionar onde é que a gente realmente tinha uma democracia. Porque a turma acusava que a gente vivia em eterno golpe nos últimos 4 anos, mas que agora a democracia venceu. Aí ele fala assim, ó, no começo da semana, uma ministra do atual governo manifestou-se indignada por ter sido questionada a respeito de uma viagem feita em avião da FAB. Acho assim, eu tô sendo questionado, isso é um absurdo. Ninguém tem o direito de me perguntar nada. Sugeriu que quem criticava o fazia apenas por preconceito. Hoje, um outro ministro, entre os mais poderosos e importantes, anunciou que vai utilizar o aparato estatal para processar um podcast. Tá falando do Monark. Aparentemente, são mesmo as pessoas fricoteiras, fracas, que por tudo se ofendem, que não admitem questionamentos e não suportam um confronto. Chega a dar saudade do tempo em que era permitido questionar e criticar livremente os ocupantes do poder, e em que era corriqueiro referir-se até mesmo ao presidente da República com adjetivos pesados e desproporcionais como gênio, em um claro desrespeito a todos os povos de todas as épocas que realmente foram vítimas dos verdadeiros gênios. Tempo em que era permitido até mesmo que um coletivo com ampla cobertura da imprensa executasse essa mórbida performance tratada à época como artística. Ele coloca a notícia com a imagem. Eu tirei a imagem porque, para mim, é absurdo o que aconteceu. Eu não vou ficar compartilhando a imagem. Mas a manchete você vai lembrar o que é. Coletivo usa a cabeça de Bolsonaro como bola de futebol e cita a ditadura. Lá era ditadura. Jogando bola com a cabeça de Bolsonaro. E agora a perseguição é democracia. Então veja como pessoas que não são bolsonaristas estão cada vez mais insatisfeitas. Essas pessoas querem solução. E essas pessoas também, elas ainda carecem de informação. Eu acho que muitas delas foram enganadas. Acreditaram em espantalhos sobre o que foram os últimos 4 anos. Isso talvez só começam a perceber agora. Agora elas começam a perceber, né? Saiu. O véu da imprensa caiu. E eles estão vendo realmente o que se chama perseguição. Muitas pessoas ontem compartilharam esse texto com o mesmo questionamento e eu achei extremamente válido. E como eu gosto de estar sempre relembrando um pouco do passado, vocês já pensaram se a gente muda só uma palavra desse texto? Uma única palavra. Bolsonaro. Novas definições para a gente colocar qualquer pessoa que não seja Bolsonaro. Qualquer um que não seja Bolsonaro. Só xingamentos. Os mais baixos possíveis. Que eu nem vou fazer questão de ler. Esse texto aqui foi do Rui Castro. 28 de janeiro de 2021. E aí o texto que muita gente lembrou de bate-pronto foi esse daqui. Da Marilis Pereira Jorge. Também inúmeras palavras horríveis. Olha a quantidade. Só adjetivos baixos e ofensivos. Mas agora, porque o Monark... Tá vendo aí, Monark? O Monark, inclusive... Olha que engraçado. O Monark foi o que ficou na história do... Não, daqui de cima do muro é mais legal? É mais divertido? Será que o Monark hoje... Será que ele hoje ele acha isso? Que em cima do muro é mais legal, é mais divertido? Eu tenho certeza que não. Mas, infelizmente, as coisas precisam mudar um pouco. O cara precisa apanhar para entender. O cara precisa tomar na cabeça para entender que as coisas não eram iguais. Que ficar em cima do muro não era bacana. E que o estado das coisas poderia ter sido evitado. Porque a diferença foi... Meu Deus, a diferença foi irrisória. A diferença foi irrisória. Né? Mas adiantou? Não adianta. Nesse meio tempo... Tô falando no mês. O mês tá começando de um jeito diferenciado. O Foca ontem veio nas suas redes falar que vai dar um tempo. Eu não vou dar play no vídeo, porque eu
Não suporto ouvir a voz desse cidadão, mas tá ali. Ele culpa, luta contra bolsonarismo por desgaste em seu canal. Eu fui atrás de uma matéria escrita que eu prefiro mesmo ler as ladainhas que ele disse. Mas tá ali, ó. Felipe Neto afirma que vai se afastar do YouTube para repensar rotas. Ele afirmou que vai se afastar por um período, afirmou que ter feito oposição ao governo Bolsonaro atrapalhou o crescimento de sua empresa. Você vê, né? Bacana. Atrapalhou o crescimento. E as pessoas que tiveram suas empresas destruídas? E aí, foca? E aí, irmão? É importante que vocês lembrem que para que esse conteúdo exista, eu tenho despesas colossais. E as pessoas que são desmonetizadas, foca? Hein? E os últimos 4 ou 5 anos da minha vida foram de muita porradaria pública. Eu meio que virei um ícone nessa luta política. Não me arrependo da luta contra o bolsonarismo, mas este desgaste fez o canal despencar em patrocínios a ponto de chegar a zero. Você perdeu o patrocínio. E quem foi desmonetizado? E quem tinha pessoas que estavam ávidas a ajudar, a patrocinar, para a estrutura crescer e foram destruídas? Você vê como são as coisas, pessoal? A turma lá tá triste porque não tem patrocínio. O outro lá tá sendo massacrado. Massacrado. E se faz de vítima. O influenciador afirmou que teve que adaptar sua empresa para continuar operando após sua luta. Enquanto todos os influenciadores enchem o Instagram com todas as marcas possíveis e imagináveis, eu fizeram campanhas. Porque nenhuma empresa que opera no Brasil quer vincular a imagem de um cara que estava sendo odiado por, sei lá, 25% dos eleitores. Até hoje eu não fiz uma campanha também, viu, Foca? Até hoje. Então acho que eu sou odiado por 25% também, viu? Que até hoje tô esperando aparecer alguém me chamando pra campanha. Se é uma campanha, sei lá, um pente pra bigode, um gel pra bigode, não uma campanha de gravata, nem isso me oferecem. Meu Deus do céu. O cara tá reclamando de barriga cheia. Ah, meu Deus do céu. Que coisa, viu, gente? Que coisa. Aí vem o consórcio também, né? A Cruzoé. A gloriosa Cruzoé do Blogueiros de Crachá. Aquela matéria sensacional do Felipe Moura Brasil. Aquela acelerou muito a perseguição. Foi dali que partiu as primeiras convocações, né? E botar pra CPMI das fake news tomar forma. Em busca de um Carluxo. O governo federal patina nas redes sociais. Melhor do que eu dar minha opinião. Fazer opinião, peguei um qualquer lá. Perfil que eu acabo seguindo no Twitter, que é o Brasinha. Ele falou assim, ó. Cara, esses jornalistas vivem uma bolha. Nos julgam, sendo eles mesmos vendidos, sem moral, caráter. Nós aqui no Twitter, o Astier do Zap, somos unidos por termos os mesmos valores do nosso presidente Bolsonaro. Pátria, família, liberdade. Isso não se compra, não é negociável. Não é... Aí o Carlos, meu Deus, gente, qual era o engajamento que a conta da SECOM tinha, do Ministério da Fazenda tinha? Nenhum, zero. E Bolsonaro, mesmo sem Carlos, onde ele vai? É para além da internet. Olha a multidão de pessoas que estavam lá com ele em Fortaleza. Essa galera vive numa maluquice, sem igual. O próprio Carlos comentou sobre isso, tá na mesma linha, falando assim, ó, é satisfatório saber que eu preocupo a facção. Mesmo querendo me descredibilizar, os pulhas que dizem que precisam de alguém como eu, né, mas sem ser eu. Quero igual. Nunca estive à venda, como é do feitio de vocês. E ainda falando do consórcio, pra gente começar a falar da direita, eleições, Valdemar. Engraçado. Isso aqui chama minha atenção também. Quando eu vi esse tweet, eu falei, rapaz, eu concordo, viu? Isso é estranho. O Vilimbigo fala assim, ó. Quem te viu, quem te vê em consórcio. Michele ironiza. Michele cutuca indiretamente. Ah, se ano passado tivesse sido assim. Que ano passado, assim, ataca, né? Ataca. Tudo era ataque. Não, ó. Em evento do PL, Michele e Bolsonaro ironizam Janja. Uai. Não é ataque. Bolsonaro não ataca. Bolsonaro não ataca? Não é Michele Bolsonaro, é Michele e Bolsonaro. Michele Bolsonaro cutucou indiretamente, primeira dama. Surpreso, viu? E eu fiquei surpreso com isso aqui também. José Fux.
Inclusive um dos jornalistas que já escreveu contra a direita. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro cutuca a Janja, sua sucessora, ao dizer que não quis ser uma viajante turista nos 4 anos de governo do marido. Olha agora. E eis aí uma verdade. Independentemente do que se pense sobre a Michele, pelo que se sabe, ela também não procurava exercer um papel no governo para o qual não havia sido eleita ou nomeada, nem tentava se infiltrar em fotos oficiais do ex-presidente com governantes e autoridades internacionais. Eu só queria uma coisa da imprensa, isso daqui. Não tem nenhum tipo de elogio. Não tem nenhum tipo de elogio. Não tem nenhum tipo de passada de pano. Isso aqui não tem nada, não tem nenhum tipo de enaltecimento. Não tá enaltecendo ninguém. Era só falar a verdade. Era só ser minimamente justo. Você não precisava elogiar Bolsonaro. É só ser justo. O governo foi bem. Coloca na manchete, governo federal vai bem. Bolsonaro vai bem. Não, é preciso colocar assim, governo. O que é governo? Tá governo que é municipal, estadual, de qual estado? Será que é o federal? Não sei. Mas quando era alguma coisa boa de governo, não. Governo do Michel Temer. Aí fala com todas as letras, né? Michel Temer, Gregório do Vivier, Matos de Alencar Silva, Castelo Branco Temer. Sei lá quanto nome tem, né? Tô inventando. Mas fala isso tudo, né? Nascido no dia tal. Fazer a questão de elogiar. Caiu o braço, ser assim? Minimamente justos. Só justiça. Deixar de falar de ataques e... Não, criticou, ironizou, rebateu. Talvez o Brasil inteiro já começou a repensar, né? Sua rota. Tá certo, era o Jair que falou. Vamos sentir saudades. Eu tô com saudade... Maria, dentro no passado, né? Acho que todos nós. Sentimento de tristeza com saudade. Aí, gente. Acho que a maioria de vocês devem ter assistido Frajola e Piu Piu. Lembra? Que o Frajola chegava na gaiola, aí o Piu Piu, ele olhava, a Piu Piu girava assim, ele se abaixava, aí a Piu Piu falava assim, rapaz, eu acho que eu vi um gatinho. Aí depois o Frajola passava na frente dela, eu acho que eu vi um gatinho. Aí eu, não sei, assim, o Frajola dava 1001 deixas que ele estava lá, ia pegar ela falava, eu acho que eu vi um gatinho. A Piu Piu se negava a enxergar o óbvio. O Frajola que tava diante dela. É como eu até escrevi isso no tweet. Você chega em casa, não tem ninguém em casa. Só tem uma criança dentro de casa. Ela tá toda suja de tinta azul. Aí você olha pras paredes, a parede tá toda azul. Aí você pergunta, quem foi que fez isso? Você não sabe quem foi que fez isso. Deve ter sido um fantasma. E o fantasma jogou essa tinta na criança. É como se fosse isso. Eu tô falando isso por quê? Porque até agora tem gente falando assim, meu Deus, Valdemar, fale alguma coisa, Valdemar, se pronuncie. Fale alguma coisa, Valdemar. Realmente isso aconteceu? Pessoal, o Igor Gadelha ontem soltou a seguinte nota. Valdemar se reuniu com Dino antes de declarar apoio a ministro na Suprema Corte. Tá falando do Dino. Presidente nacional do PL, Valdemar, se reuniu com Flávio Dino antes de anunciar publicamente apoio à eventual indicação do ministro ao STF por Lula. O encontro aconteceu dia 19 de setembro. O Gadelha dá a data. Fala o local, Ministério da Justiça, mas não foi registrado na agenda oficial. E ainda aponta que o Valdemar estava acompanhado do líder do PL na Câmara, o Altineu Cortez. A Igor Gadelha entrou em contato com o Altineu, líder do PL na casa, já está no PL há muitos anos, do PL Raiz. Eu pedi agenda. Chamei o presidente Valdemar para ir comigo. O assunto era a segurança pública do Rio. Relatou Altineu a coluna. Eu acho que eu vi um gatinho. Eita. Porque essa casa tá meio suja, né? De azul. Tem uma criança de azul aqui. Mas quem foi que será que viu sujo essa casa? Tem gente que tava assim ontem. Eita. Valdemar? Você foi, Valdemar? Não, vamos esperar o Valdemar falar alguma coisa. Gente, o cara tá afirmando. Eu fiz agenda. Eu chamei o Valdemar. Valdemar foi comigo. Falta mais o quê, meu Deus do céu? O pessoal tá tentando tampar o sol com a peneira. E, gente, isso aqui não significa que tem que agora criar uma rebelião. Todo mundo sair do PL, etc, tudo mais. Agora sim, deixar o Valdemar
sem marcação, jogando solto, não é solto, desse jeito que ele tá, pintando, bordando, dando cambalhota, aí tá demais. Tem que pelo menos lembrar o cara, né? Como é que as coisas funcionam. Pelo menos lembrar, botar uma pressãozinha. Pressão popular sempre acaba resolvendo. Ano que vem tem eleição. Pressão em cima do Valdemar. Pedindo apoio a Bolsonaro. Enfraquece o Valdemar, fortalece o Bolsonaro, inclusive na hora de tomar decisões, de mostrar a força do bolsonarismo, dentre tantas outras coisas. Vocês acham que o Valdemar quer perder Bolsonaro em 2024, no ano de eleição? Vocês realmente acham isso? E você acha que se isso acontecer, vai acontecer o quê? Você acha que não vai ter um monte de gente para os diversos países vêm para cá tentar pegar esses gatos pintados que realmente sejam bolsonaristas, etc, para trazer voto? Vereador, prefeito, o Valdemar não vai fazer isso. Mas de jeito nenhum. Mas tem que ser relembrado. Por isso que ele tem que ser relembrado. Sem chance nenhuma. Uma semana depois do encontro, Valdemar afirmou à CNN que a bancada do PL no Senado deverá votar a favor da possível indicação do Dino ao Supremo. Além disso, no dia de ontem, Carlos Bolsonaro publicou o seguinte vídeo. Uma jornalista da revista Oeste, a Ruth Moraes, ela entrevistou Valdemar. A nota foi publicada dia 22 de setembro. Vamos ouvir junto este relato. Ela estava com Valdemar. E aí, durante a entrevista, entrou a assessora do Valdemar lá, assessora não, secretária, ó, o Tineu tá chegando, que vocês têm uma agenda e tal. Ele, não, tá bom, beleza, até ofereceu um sanduíche pra mim, eu falei, não queria, eu queria comprar um pro Tineu, que depois eles iam pra essa agenda que ninguém sabia, né? Agenda que ninguém sabia, né, Valdemar? Com Dino, hein? Descaradinho. A agenda era. Aí, ok, passou a entrevista, fui embora, o Tineu chegou. Tarde, umas 5, 6 horas da tarde, eu tava no plenário do Senado, o Valdemar me liga. Liga. E aí ele fala assim, Ruth, lembra aquela pergunta que você me fez sobre os sucessores do Lula? Quem eu achava que poderia suceder ele? Falei, lembro, presidente, por quê? Aí ele falou, o Flávio Dino é um bom nome, é uma pessoa, assim, do ponto de vista de gestão excelente, que poderia facilmente suceder o Lula. E eu não entendi, porque ele me ligou só pra falar isso. Aí eu, tá bom, ele, não, mas põe o nome na matéria, na entrevista, tá? Eu falei, tá bom, presidente. Me ligou só pra falar isso? Depois da reunião, tá Valdemar da Costa Neto. Aí, é o que eu falei pra vocês. Essa postagem aqui do André Fernandes, eu não acho que nem se encaixa no que eu tô falando, assim, do... Gente, eu vi um gatinho. Porque tem que ser meio jogador aqui, né? Tem que ser meio político. Eu tô me referindo a pessoas com muitos seguidores. Eu vi uma galera, assim, cheia de seguidor que gosta de passar um pano pra essas estratégias que sempre sabota o Bolsonaro. Eu vejo assim, nós tem uma galera que eu vejo assim, bicho, tudo que... Eu falei assim, não, pera aí, pô. Segura aí, galera, onda, calma. Teve gente que distorceu o tweet do André Fernandes pra falar que o André Fernandes confirma que era fake news que estavam falando em Valdemar. Aí depois apagou o tweet. Eu falei, putz, ainda bem que apagou o tweet depois, ó. Mas o André Fernandes fala assim, ó, é um escândalo essa matéria que Valdemar teria se reunido com Flávio Dino antes de declarar apoio que o PL apoiaria pro STF. Se isso for verdade, merece nosso total repúdio. Concordo, André. Mas é verdade, viu? Não tem pra onde correr. Não pode existir diálogo comunista. O PL mudou e hoje a sua maioria é de direita. Valdemar precisa se pronunciar urgente. Aconteceu a conversa. Acho que o Valdemar tem uma chance, né, de justificar a sua conversa. E é assim, né? Até falei ontem também. Não adianta Valdemar ligar pro Duda Lima. Não adianta plantar notinha, né, com os amigos da imprensa. Né, Duda? Não adianta. Duda Lima é aquele cara que lê os tweets de todo mundo pra ficar no leve trás e gerando intriga. É o cara que, inclusive, é o grande pai da ideia de Bolsonaro. Tira 3 votos e só entrega 2. Na cidade de São Paulo, por isso que tem que estar bem longe do bolsonarismo, qualquer tipo de chapa. Como se os outros candidatos também, né, não subtraem esse voto. É só Bolsonaro. Mas não foi o Duda Lima que chegou nessa conclusão sozinha, né? Foi graças à pesquisa do seu amigo Murilo do Paraná Pesquisas. Aí, diante do ocorrido, vamos mais uma vez relembrar, que foi o que eu falei com vocês. Falei, gente,
Não tem nada de deturpação dessa mensagem. No dia que teve, eu comentei vídeo. Se for um cidadão preparado, o que é o caso, devemos votar a favor. Não deturpar o que eu falei. Não tem deturpação disso aqui, não. Mas nenhuma. O Valdemar tá de gracinha o tempo inteiro. O projeto político dele não é o mesmo. Ele tem que ser lembrado. Tá jogando muito solto. Tem que ficar um pouquinho nervoso. Tem que deixar um pouquinho nervoso. Tá muito felizinho, tá muito calmo as coisas pro Valdemar, né? Minha posição pessoal é que jamais votaria a favor. Só para relembrar o que o Flávio Bolsonaro também falou na época. Aí, ao longo do dia de ontem também, Carlos Bolsonaro fez mais algumas postagens no seu Telegram. Faz-me rir. Sem autorização de Valdemar, parlamentares do PL receberam emendas de Lula. Aí lá embaixo o Carlos escreveu assim, ó. Vamos unir a direita. Caramba! Sabe o que é pior nisso tudo? Estraga-se todo o trabalho de uma base que acredita que dá pra mudar. E esse é o ponto. Porque aí chega a isentosfera, ali ó, Bolsonaro e Lula é tudo igual. Tudo igual. Aí tu vai olhar quem é o PL Raiz. PL Raiz. E o cara ainda postou isso daqui também. Achei que ele até postou no Instagram também esse. Os outros partidos e grupelhos já perceberam que o PL está se... O PL está se passando nitidamente de fachada e vem a brecha para engolir tudo o que você construiu. Lamentavelmente, sabemos quem perde nisso tudo. No fim, será uma direita permitida versus a esquerda de sempre. Teria mais o que opinar, mas prefiro não voltar a 2022 para não criar polêmica. Pois é, né? Eu tinha coisa pra comentar também, velho. Por quê? Teve um evento que eu acho que ajudou a furar a bolha. Eu tirei do papel esse evento, ano passado. E eu arrumei outros. Eu arrumei outro ainda melhor. Não levar à frente. Posso falar isso pra vocês? Só isso. Teve isso. Não vou falar porque eu não quero ficar aqui. Olha o que eu... Não. Eu ajudei a tirar um baita evento que furou a bolha no passado, durante o período eleitoral. E tinha outro que eu tava conversando. E até o apoio de uma galera de influenciador que ninguém é de direita. Ninguém da direita. E não foi à frente. Só falo isso. Vida que segue. Pra não falar, olha o que eu fiz. Olha o como eu ajudei. Não é isso não. Só aqui. É mais que o suficiente. Ainda no dia de ontem, Fábio Van Garten falou assim, ó. Dia ruim para quem tem ideias. Não, ideais. Dia ruim para quem tem bandeiras claras e pétreas. Dia ruim para quem rotula os dois grupos acima de extremistas, né? Quem tem ideais ou quem tem bandeiras claras é extremista, né? Então, assim, dia ruim também pra essa turma. Dia ruim para quem rotula os dois grupos acima de radicais. O Brasil mudou. Comunicação mudou. Ninguém consegue mais enganar e dissimular. Era dos gafanhotos, acabou. E ainda tem gente falando, não, gente, espera o Valdemar. Não, olha só. Gente, tem que começar algum tipo de cobrança para relembrar que, assim, ou trata Bolsonaro bem, ou realmente dá vazão para as ideias da direita, ou vai ser crítica, pô, o tempo inteiro. E até para lembrar assim, ó, não é o candidato que tu botar que a gente vai abraçar. Não vem assim, de sorrisinho, peito aberto, que não vai apoiar quem você quiser, cara. Não é assim. Não é assim. Não dá. Aqui é só pra pegar de exemplo. Eu faço as palavras da Tsuki a minha. Acelera praquista 2024. Oportunismo sempre presente. Eu queria ter 1/3 da cara de pau dessas pessoas. Esse Jackson Villar no passado organizou. Botou seata pra Bolsonaro. Agora, com a Glaze. O cara ainda usou o vídeo da passeata de Bolsonaro pra promover a passeata do Lula. Rapaz, eu queria ser cara de pau assim, bicho. Eu queria ser cara de pau assim. É oportunista pra tudo que é lado nesse país. Só não fala de Brasil. Cada vez que eu vejo uma coisa dessa, eu fico mais maluco, mais bolsomínio do que nunca, velho. Porque
Quem foi que falou isso uma vez? Acho que foi o Olavo de Carvalho falando assim, ó. Bicho, não importa. Você quer saber quem é Bolsonaro? Olhe pra quem não gosta dele. É simples. Toda a turma que eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu, odeia Bolsonaro. Pra mim é mais do que o suficiente. Aí na esteira dos eventos que tá acontecendo, de oportunismo, preste atenção nas coisinhas. Partido Novo filia Deltan em evento com PowerPoint de Lula, críticas à corte e Zema é ovacionado. Apesar do anúncio feito no evento, o próprio Estatuto do Novo proíbe a filiação de ingressantes com ficha suja ou que não estejam no pleno gozo de seus direitos políticos, é o caso do Deltan, né? Regras, mas para os amigos, né, a gente cria uma exceçãozinha. Vamos criar a exceçãozinha. A turma que exigia, não, tem que ser perfeito. Não, Bolsonaro soltou a bufa. Fedeu. Só pode peidar sem feder. Ladrão, vagabundo. Era o tratamento que dava. Não, a gravata tá torta. Preso, geno. Era assim que eram as coisas. Tinha que dar tudo perfeito. Mas a turma que cobra a perfeição, não. Vamos abrir com uma exceçãozinha. Vamos abrir uma exceçãozinha. O evento contou com críticas. A atuação do judiciário? É mesmo? Agora? Zema recebido com ovação e o lançamento do que a sigla chamou de nova fase da fundação. Tá vendo, né? Passaram 4 anos em berço esplêndido. Que aqui é o partido inteiro. Não tinha nenhum problema no Brasil. Não tinha ativismo judicial, não tinha nada. Então assim, estamos dormindo. Agora mudou. Um momento muito oportuno. Bolsonaro ainda segue inelegível. Ainda. Isso vai mudar, tenho certeza. Fé em Deus. Essa outra da Folha de São Paulo, essa manchete sensacional, porque começa a mostrar o Novo chamou especialista. Deltan Dallagnol, o dono da frase. Temos que nos descolar do Bozo sem perder os apoiadores do Bozo. Chamou especialista nisso, pra dentro do partido. Novo reforça apelo junto ao eleitorado conservador afiliado a Deltan. Que apelo, irmão? Tá maluco? Que conservadorismo é esse do Deltan Dallagnol? O cara progressista até o talo. O cara que é amigo do Renova BR. Que a gente acabou de comentar essa semana. Onde é que tá lá o Mufarege? Com o novo projetinho com a Algó. Tá de brincadeira. O Renova BR colado no Luciano Huck. Tabata Amaral. Que conservadorismo é esse? Com a chegada de Deltan, o Novo quer se tornar uma legenda com viés mais conservador. O rebranding da legenda inclui uma série de pesquisas sobre a marca do partido. Gente, fazer pesquisa para fazer rebranding, isso é a prova que vocês não têm valores, vocês do Novo. Vocês estão tentando emplacar coisa que tem apelo popular, que isso é ridículo. Funde um partido pelas suas convicções, o que você acredita. Não é fazendo pesquisa popular para ver o que pega. Não é para tentar ganhar utilizando a manipulação das mentes. Pelo amor de Deus. Novo adota cor azul e filia Deltan, anunciando ter coragem para enfrentar os donos do poder. Agora tem coragem. Passou os últimos 4 anos atrapalhando, né, Deltinha? Aquela sua postagem linda, sugerindo que Bolsonaro havia cometido crime eleitoral, né? No RT no posto do TSE. Sensacional. Aí agora você vai combater os donos do poder. Agora com Bolsonaro por hora inelegível. Ah, bonitão. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu tô falando de você, do Sérgio Moro, há muito tempo. Dentro do Novo, ele vai ocupar o cargo de embaixador do partido com o objetivo de trazer e formar novas lideranças. Você vem fazendo campanha. Olha ali em verde, o Deltinha titubeou ao ser questionado sobre uma eventual ida do Moro pro Novo. Ô, rapaz, falei pra vocês, eu falei, gente, não tá na imprensa, acredite em mim se quiser. Sérgio Moro já ligou pra ex-ministro pra discutir 2026. Falei, falo, repito. Só não vou falar quem é. Não vou falar quem é o santo. Contei o milagre. Tá rolando. Tem mais. Mas não vou falar pra não dividir ainda mais a direita. Vamos ficar assim só por hora. Vamos todo mundo fingir de besta. As críticas ao Dilma, a atuação do judiciário também marcaram o evento. Para os integrantes do partido, a agremiação é a única que tem coragem para enfrentar os donos. É a única. Só o Novo vai enfrentar os donos do poder. Bolsonaro era igual a Lula, né? Vamos falar. Meu Deus do céu, é muito oportunismo, cara. É muita cara de pau. Nem o MBL tinha coragem de falar isso, bicho.
Não, MBL. Eu duvido o Chico Linguiça falar isso sem dar risada. Chico Linguiça vai treinar no espelho, só pra falar isso e botar no vídeo. Eu nunca vi uma pessoa que não perde um episódio meu. É o Chico Linguiça. Eu sei porque toda hora alguém me conta. Fala, tu viu? Eu falei, mano, não vou ver, mano. Deixa lá o Chico, deixa lá. Em dia de encontro do Novo com discurso anti-tributação, Zema sanciona a lei que aumenta imposto. Esse é o cara que vai desafiar os donos do poder. Discursa contra imposto e mete imposto. Entre eles, o presidente nacional da Sila, Eduardo Ribeiro, que colocou em sua fala a necessidade de combater burocracias tais como o aumento da tributação. Nós vamos lutar até o fim contra os altos impostos. Ai, o Zema aumentou ontem, né? O discurso foi de encontro com o deputado federal Gilson Marques. De que nós não somos capazes de administrar nossa vida e temos que dar metade de tudo o que produzimos para eles administrarem. Em outros painéis, frases que tratavam sobre tributação em tom crítico também foram abordadas. Olha essa. Um desses críticos, uma dessas falas quanto à tributação, inclusive compartilhada pelo vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, em suas redes sociais, abre aspas. O mais delicioso dos privilégios é gastar o dinheiro dos outros. Apesar do posicionamento, Simões foi favorável ao novo imposto criado pela sua gestão. Meu Deus! Essa é a galera que vai combater os donos do poder. Gente, tá escancarado. Escancarado. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer o que tá acontecendo nesse país. É um circo. Joga uma lona. Joga uma lona que vira circo. Sempre não dá, bicho. Todo dia isso. Todo dia. Todo dia surge um esperto. Pra conquistar a direita. Salvar o Brasil. É muita hipocrisia tudo que tá acontecendo. E o cara que realmente tava lá, que realmente fez alguma coisa, não ficou só discursinho que voa isso, não, fez, tá lá, que realmente baixou o imposto, que realmente se debruçou sobre segurança pública, que realmente defendeu a liberdade, que pegou o Brasil, mudou todas as orientações a favor de família, né, questão de diversidade, etc, tanto que o desgoverno vem mudando tudo agora na ONU, vem sendo cobrado. O cara que ia lá na ONU pra falar, Amazônia do Brasil, viu, desgraça? Sai de perto de mim, tira a mão da tua boca. Era assim, ele era grosso. Assim mesmo, tem que botar ordem na casa. É perfeito? Não é. Teve erros com toda certeza. Falou coisa que poderia ter evitado, falou, atravessou rapidamente, fez. Mas quando você olha no macro, você olha o óbvio, que acontecia todos os dias, e você via como eram os ataques e os níveis, estava claro que estava acontecendo. Naquele momento não tinha ninguém. Ninguém preocupado com o Brasil em fazer, meu Deus, né, uma luta contra os donos do poder. Não, tá assim, ó. Tamo batendo palma. Vai. É isso aí. Igual um brinquedinho que tinha, você lembra como ficava batendo palma? É assim, tá todo batendo palma. E toma lá. Toma no lombo dos bolsominions malucos. Tudo maluco, tudo extremista. Aí agora tá aí. Continuarei falando. Pra mim, tá difícil. As artimanhas aí do Valdemar e do da Lima, meu Deus do céu. Então precisamos tomar uma chamada pra pelo menos lembrar. Falar assim, irmão, tá ruim, velho. E assim, eu não acho que os bolsonaristas são radicais ou intransigentes. Eu não acho que nenhum de vocês é da linha do ou é de super, né, super, ultra, mega, hiper direita conservadora ou não tem um diálogo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aceita. É pra compor, mas compor é compor. É dividir. Eu tenho que ter pelo menos um pedacinho de alguma coisa, sabe? Tu quer ter o candidato? Tem. Eu fico, mas me dá uma secretaria. Ou então, eu sou, assim, eu boto de direita, mas beleza, a gente cede na vice. E cede também algumas secretarias. Mas vamos compor, bicho. Vamos compor. É só vem a nós. Cadê o vosso reino? Nada. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil, Valdemar. Enfim, vou mandar pra vocês o que eu dei play no vídeo de hoje. Lá no Telegram. Amanhã voltamos, mas independente de toda essa confusão, pra mim segue firme e forte, toda a direita. A chia do Zap não vão cair nesse migué, como já não caíram outras vezes. A gente já viu esse filme, Joyce, Frota, Weintraub, sabe? Vai ter Dória, vai, pronto aí. Finge aí que vocês são os bonitão, vai.
Continue. Vai passar mal. Vai descobrir, né, que é jogada errada. Eles vão se descobrir cedo ou tarde. Enquanto isso, a gente continua cobrando. Aproveitar essa nova mudança aí nos ares da imprensa. Acho que é importante os deputados também se posicionarem. Nem em relação à questão de pele, mas discurso público, entrar em proposição. O Dilma falhou. Falhou enquanto líder. Deu errado. Agora a gente começar a pensar já na nossa volta em 2026, que isso vai acontecer. E é isso. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon, tem um Atlas brasileiro, kimpen.com.br. O Atlas desse mês ainda não chegou aquela versão mais bonita, porque a menina teve problema, falei com vocês. Enfim, não é uma coisa que eu consiga fazer por mim mesmo. Eu tenho uma menina só de mídia pra fazer isso, uma editora. E compartilha esse vídeo. Volta amanhã, não fica chateado. Vida que segue. Vamos vencer. E aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.